Olá, hoje vamos falar sobre os desafios da inteligência artificial e sobre tudo aquilo que na próxima década poderá mudar as nossas vidas em vários domínios, precisamente com esta inovação que já vem de alguns anos, mas que tem vindo a acelerar nos últimos e que se prende com o facto de as máquinas hoje aprenderem a pensar e poderem aprender a fazer mais do que isso. Comigo eu vou ter o Pedro Saleiro. O Pedro Saleiro é Data Science Manager, tem uma formação na área de inteligência artificial e muito em concreto em Machine Learning na Universidade do Porto, onde fez doutoramento. Seguiu para Chicago, onde fez um pós-doc e onde se interessou especialmente pelo impacto social da inteligência artificial, nomeadamente no processo de tomada de decisões que impactam na sociedade, e há poucos meses regressou a Portugal. Hoje faz parte da equipa da Fidzai, uma startup, uma tecnológica portuguesa que tem dado cartas também nesta área da inteligência artificial. E é com ele que eu vou falar e tentar perceber, afinal de contas, se temos ou não temos que ter receio desta nova era, onde as máquinas um dia poderão fazer coisas inimagináveis há apenas alguns anos atrás. Esta primeira pergunta é, se calhar, a mais senso comum, mas é um bocadinho o que vem dos filmes que vimos em crianças, dos livros que lemos e agora também de algumas preocupações que têm sido partilhadas, que é a probabilidade ou a possibilidade das máquinas um dia poderem-nos vir a fazer mal a nós, humanos, com aquilo que nós temos vindo a ensiná-las a fazer. Isto é uma possibilidade? Antes de mais, Ruth, obrigado pelo convite. Eu gosto de ser um pouquinho de desmancha-prazer e queria dizer que nós estamos muito longe do dia do julgamento, como no filme Terminator, em que as máquinas vêm para nos dominar e conquistar. É verdade que tem havido imensos progressos nesta área, mas estão muito focados em tarefas específicas e tarefas que nós humanos muitas vezes somos capazes de fazer sem grande esforço. Não temos a capacidade de escalar. Por exemplo, se queremos reconhecer a face de alguém que nós conhecemos numa imagem, nós fazemos isto automaticamente. Agora, ensinar uma máquina a fazer isto requer muitos exemplos, muitos dados de treino e redes relativamente grandes, neste caso estou a falar de redes neuronais, modelos relativamente grandes para eles conseguirem generalizar e aprenderem a reconhecer faces em imagens. Mas para nós, mais uma vez, humanos, isto é uma tarefa muito trivial. Ou seja, tem havido muito burburinho à volta da inteligência artificial, mas o nível cognitivo, digamos assim, da tecnologia atual está muito longe desse Terminator e dessa supremacia robótica. Deixa-me colocar-te uma pergunta que eu sei que quem trabalha como tu com estes temas, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista profissional, está completamente farto de ouvir este exemplo, porque é um exemplo muito recorrente quando se fala destes temas e que tem a ver com um desafio que está à beira de acontecer, que tem a ver com os veículos autónomos e com o facto de nós, nas nossas cidades, a breve trecho, vamos passar a ter pelo menos algum tipo de circulação rodoviária em que os carros não estão conduzidos por pessoas, o que à partida até tem um lado bastante interessante, uma vez que o erro humano é responsável por muitos dos acidentes que existem, mas isso também significa que o carro, ou a tecnologia que permite que aquele carro esteja na estrada, vai ter que ter capacidade de tomar decisões. Num futuro mais ou menos próximo, podemos ter, ou podemos estar num carro que vai decidir por nós qual é que é a decisão que toma numa situação de perigo, de acidente? Bem, é verdade que... Podes dizer que não gostas do exemplo, porque eu sei que ele é... Pessoalmente não gosto, por uma razão, mas eu vou responder, mas até faço este parênteses porque é que eu não gosto desse exemplo. Porque esse exemplo está muito focado em dilemas éticos de um futuro talvez até mais distante que esta década. E muitas vezes estamos a gastar energia a discutir esses dilemas éticos de um futuro muito distante, quando aqueles problemas que eu falei anteriormente, hoje em dia temos machine learning a ser utilizado sem controle e sem regulação em muitos aspectos da nossa vida e na próxima década vai ser cada vez mais. Ao passo que eu, quando estive nos Estados Unidos, reparei e tive em alguns projetos na justiça criminal e hoje em dia os tribunais nos Estados Unidos já usam algoritmos para prever o risco de reincidência ou de fuga ou de falsa de comparência no julgamento e já são utilizados. Em Portugal, tanto quanto eu sei, ainda não são utilizados, mas claramente será esse o caminho e há aí muita discussão a ser feita desse ponto de vista de serviços públicos. Vamos voltar a ela. Mas em relação ao dilema dos carros autónomos, o dilema de sacrificar a vida de condutor versus sacrificar a vida de terceiros. Essa é mais uma questão do ponto de vista legal
e ético do que do ponto de vista tecnológico. Do ponto de vista tecnológico tem muito a ver com a função que nós queremos que a máquina optimize e nós definimos determinados tipos de regras que a máquina pode ou não seguir, e há uma discussão clássica, por exemplo, dos utilitaristas do ponto de vista ético, que basicamente defendem a maximização do bem-estar humano e pode, por exemplo, para salvar 4 vidas, podemos pôr fim a uma vida porque precisamos de 4 órgãos para salvar 4 vidas. Ou seja, isso são dilemas que já vão um bocadinho além da tecnologia, mas uma coisa é certa, nesta década eu penso que vamos ver veículos autónomos mais em, por exemplo, transportes de mercadorias em que vão do ponto A ao ponto B, passando sempre por autoestradas, ou autocarros de serviços de passageiros em rotas muito controladas, porque a tecnologia não está a avançar tão rápido como era esperado, no sentido em que ainda não é robusto o suficiente para pequenas alterações nos dados e comete erros ainda muito, muito estúpidos, digamos assim. Nós temos desde coisas supostamente mais superficiais, como eu numa loja de roupa dizer quanto é que peso, quanto é que meço, qual é o meu número de calçado, aparentemente algo mais inócuo, até coisas bastante mais sérias, como tu estavas a falar há pouco. Nos Estados Unidos, os tribunais já estarem a usar de forma frequente o tratamento de dados relativos a pessoas que têm processos, estejam ou não estejam, sejam ou não sejam arguidos, ou sejam ou não sejam condenados, têm processo em tribunal e, portanto, esses dados estão a ser todos eles coletados, tratados, guardados, algures, ou até coisas como a mais corrente, que se calhar é aquilo que acabamos por ter mais noção. Ao fazermos um seguro de saúde, damos um conjunto de informação que é que nos é pedida, sem a qual não conseguimos ter aquele seguro, e que fica também guardada e passível de ser usada por tantas outras, para tantos outros fins que não apenas aquele que nos parece mais óbvio. Este conjunto de situações hoje em dia é uma norma, ou seja, nós não questionamos isto no nosso dia-a-dia, no sentido que passamos a achar natural o tal custo-benefício. Eu estou a fazer uma coisa que na prática está a melhorar a minha vida, portanto eu vou aceitar por bem que o preço, e acho que hoje já temos pelo menos a noção de que há um preço, é que eu estou a ceder os meus dados. Nestes anos que vêm, como é que tu achas que esta necessidade, que eu acho que também se sente, de recuperarmos algum controle na forma como esta informação está a ser usada, além da parte da regulação, que foi a que tu já falaste, o que é que pode ser mais feito? Educação e regulação falámos, do ponto de vista mais olhando até para quem está a trabalhar diretamente nas empresas que usam estas tecnologias, o que é que pode ser mais feito? Eu aqui gostava de distinguir o que é que eu acho que vai acontecer do que eu gostava que acontecesse. Claramente, aqui nesta questão, vou mais falar do que eu gostava que acontecesse. Eu gostava que essas relações ainda fossem mais transparentes. Vamos falar do caso das seguradoras. Uma coisa é dar consentimento à seguradora para me dar um serviço e dar-me um preço adequado, dado o meu risco. E quanto mais dados a seguradora tiver sobre mim, mais o risco vai ser adequado. E agora podemos discutir se isto pode ser prejudicial para mim ou não. E, como em todo tipo de tomada de decisão, vai ser prejudicial para um grupo da população e benéfico para outro. Nomeadamente, podemos assumir que se eu fizer o seguinte, eu deixo a minha seguradora ter acesso ao meu Fitbit, que conta os meus passos, que sabe a minha atividade física, que tenha acesso a uma app qualquer que tenha a ver com a minha dieta, ou que saiba quais são os restaurantes a que eu vou. Porque eu sei que, dado o meu estilo de vida, vou obter prémios muito mais baratos e vou gastar menos dinheiro em seguro, da minha perspectiva, isso para mim pode ser um benefício. Para grupos de população que têm um estilo de vida menos saudável, que estão mais em risco, isso pode ser no contrário, porque para uns pagarem menos, outros vão ter que pagar mais pelos seus prémios de seguro. Mas no fundo o que estás a dizer é que assim, aí o limite tem sempre a ver com a tal liberdade e o tal consentimento de quem é visado num processo Mas desses. que seja transparente. O que não pode acontecer é a seguradora ir ao Facebook ou outros sites, recolher dados sobre mim, sem eu saber que está a utilizar dados sobre mim para aplicar o meu prémio de seguro personalizado. Isso é que não pode acontecer, não é? Nós estamos aqui a andar às voltas a chegar à conclusão de que
isto tem muito pouco a ver com tecnologia. Mas sem dúvida, isso é uma das coisas Que é uma coisa eu... muito curiosa, ou seja, nós Mas estamos sempre a falar disto como o perigo das máquinas e o que é que a tecnologia vai mais fazer, e na realidade dos factos é assim, estamos sempre a falar do que é que nós, humanos, fazemos com as possibilidades. Sem dúvida, e para mim eu gostava muito de centrar a conversa nesse aspecto. Porquê? Porque muitas vezes, eu tenho dado algumas palestras sobre este assunto, porque é um chamado hot topic, está muito em voga, como também referiste no início. E uma das mensagens que eu gosto de passar é que as pessoas não podem assustarem-se com a complexidade do machine learning e da inteligência artificial, porque ao fim do dia o impacto é muito tangível. São muitas vezes decisões sim e não, e a tomada de decisão é algo que já existe há milhares de anos, e a ética já existe há milhares de anos, e há, sem dúvida, outras áreas de atividade, nomeadamente nas humanidades, onde se tem consciência sobre os efeitos e as consequências da tomada de decisão e impacto na sociedade. E daí que eu gosto muito de fazer esta chamada à ação das pessoas se interessarem por estes assuntos, não se assustarem e questionarem sempre que se algum tipo de serviço lhes é fornecido através de machine learning ou através destes métodos mais sofisticados de computação. O que também me leva para uma questão que tem sido falada muito mais ao nível académico, que é esta ser a primeira revolução que nós estamos a ter capacidade de pensar em tempo real. Tu consideras que isso significa que esta será também para nós, enquanto humanidade no seu todo, uma melhor revolução, porque estamos a ter capacidade de processar e de a discutir e de tomar decisões em tempo real? Sem dúvida, eu sou um otimista em relação ao uso da inteligência artificial. Acho que vai ser uma revolução fantástica. Nós hoje em dia já temos qualidade de vida que nunca tivemos, e acredito que a evolução vai ser para melhor. O que eu acho que é importante salientar é dois aspectos. Um tem a ver com essa questão que estavas a discutir de ser uma revolução quase em tempo real. Sim, mas ainda assim eu acho que as entidades públicas e Estados e o poder judicial, legislador e governamental ainda está um pouquinho atrás e tem que andar um pouco mais rápido para tentar acompanhar esta evolução. Ou seja, eu sei que nós não podemos legislar todos os dias, do ponto de vista da confiança dos cidadãos e do bom funcionamento das instituições, mas é importante ser um bocadinho mais céleres a perceber o impacto e a preocupar-nos com o que aí vem e tentar ser um pouquinho mais proativos na legislação. No entanto, acho também que o facto de nós termos estas discussões muitas vezes diz o algorithmic bias, que é assim que se diz, não é? O enviesamento do algoritmo, que é algo que por si só é uma expressão que não é correta, não é? É o algoritmo dos dados, é o enviesamento dos dados. Ou seja, pela primeira vez nós estamos a ter consciência dessas tais discriminações inconscientes. Muitas vezes nós dizemos assim, a discriminação de género é algo que isto já não existe, não é? Nós todos, a nossa conversa de café, a maior parte das pessoas já não existe discriminação de género na conversa, não é? Mas depois vemos que quando tentamos utilizar machine learning para automatizar determinados processos, como recrutamento, percebemos que muitas vezes o que verificamos é que, historicamente, ainda existe esse enviesamento. E aí é uma oportunidade que nós temos de corrigir esse enviesamento e tentar criar novos fenómenos e novos processos aqui para a frente. E o AI permite-nos fazer isso. Mas aí significa o tal uso pela positiva, ou seja, aí estamos dúvida. a falar de dizer até aqui não conseguíamos medir, tudo aquilo que a gente não consegue medir ou não consegue dimensionar fica numa discussão, eu acho, tu achas. A partir do momento que nós conseguimos medir, temos a possibilidade de tomar uma ação efetiva em cima de uma realidade que deixa de ser vaga e passa a ser uma coisa muito... É preciso as empresas muitas vezes terem consciência que, porque quando vão medir, normalmente nós separamos um conjunto de treino e um conjunto de teste antes de utilizar efetivamente. E quando vão medir um conjunto de teste e percebem-se que há discriminação, se calhar tem que haver a consciência e dizer assim, olha, nós não estamos preparados para automatizar este processo, não estamos preparados para usar machine learning hoje, vamos alterar as nossas políticas internas, vamos criar um novo dataset a partir de hoje, de recrutamento, por exemplo,
para daqui a 1 ano ou 2 anos podermos em si utilizar machine learning que não seja enviesado. E na falta é um bocadinho a esta corrida para a utilização de machine learning a todo custo, sem ter a consciência desses efeitos secundários. O que é que neste momento, com o que tu já sabes, com tudo o que tu aprendeste e também com a revolução em teu redor e que envolve precisamente a área em que tu estás a trabalhar nestes últimos 10 anos, qual é para ti neste momento o teu maior desafio dos próximos 10 anos? Eu penso que o maior desafio tem a ver com esta relação entre inteligência e capacidade, com complexidade e, no fundo, a falta de transparência. Ou seja, neste momento o paradigma tem sido muito de aumentar o tamanho dos modelos, aumentar o número de dados. Muito o paradigma tem sido, desta revolução mais recente, the bigger, the better. E o que é que acontece? O nosso cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurões, não é? Ou neurónios. As nossas redes atuais, estado da arte, ainda estão longe de ter esse número. Mas tem muito a ver, o paradigma tem sido muito esse. Só que à medida que nós aumentamos complexidade, as relações que o modelo está a aprender entre os dados e o que nós queremos prever começam a não ser perceptíveis para nós humanos. E é um bocadinho aí como é que nós podemos, de alguma forma, fazer com que as máquinas possam explicar-se elas próprias a sua própria tomada de decisão e as relações que aprenderam. E há aqui uma grande questão, porque há toda uma área dedicada a isto, que é o chamado Explainable AI, mas para mim ainda não é completamente claro se é mesmo possível explicar todas as decisões a um humano e como é que nós podemos interagir com estas máquinas sem percebermos tudo o que elas fazem e o risco que está associado a isso e a falta de confiança que nós podemos desenvolver. Para ti não é claro que a máquina consiga processar todo esse tipo de decisão? Não, para mim não é claro que nós consigamos desenvolver ferramentas e métodos que consigam tornar esses modelos que são muito grandes mais transparentes. Ou seja, neste momento, quando um modelo faz uma previsão, nós ainda não percebemos muito bem porque é que aquela previsão foi feita. E há uma série de áreas de ação, como por exemplo na medicina, na justiça, etc., que é importante, e nessa área muitos dos modelos que estão em utilização são simples, por causa exatamente disso, porque o médico tem que perceber porque é que aquela decisão está a ser tomada, porque é que aquela previsão está a ser feita. E muito do progresso recente em texto e em imagem não está a ser ainda aplicado nessas áreas por causa dessa relação entre complexidade e inteligência ou capacidade e, no fundo, falta de transparência, porque vai além da nossa compreensão as relações que a máquina está a descobrir, ou o modelo está a descobrir, e penso que esse é o grande desafio, pelo menos a curto prazo, e que estava a dizer que eu tenho uma própria questão que eu não sei se será possível explicar todas essas relações. Eu estou a trabalhar nessa área, e nós na FeedDesign estamos a trabalhar nessa área, mas é sempre a minha grande questão, até que ponto é que nós vamos conseguir fazer com que os modelos expliquem as próprias decisões que tomam quando eles olham para milhões de dados e milhões de sinais. Uma última pergunta que tem a ver muito mais na perspectiva de não cientistas e não de cientistas, como aliás tentámos que fosse a nossa conversa, que é essa dimensão do sentimento tem sido aquela, pelo menos daquilo que eu tenho lido, que se considera mais difícil, pelo menos à data de hoje, que as máquinas consigam apreender. Tu achas que essa dimensão é plausível de ser também ensinada ou aprendida pelas máquinas? Eu diria que durante o início dos anos 2000 houve muita investigação sobre incutir emoção em sistemas multiagentes. Uma pessoa que nós conhecemos em comum, o Luís Sarmento, trabalhou muito nessa área da emoção nos agentes. Muito do ponto de vista negocial, tentar codificar essa emoção. Eu sou um bocadinho cético em relação ao uso da emoção na inteligência artificial, porque, mais uma vez, eu acredito muito na inteligência aumentada, ou seja, as ferramentas vão-nos servir um propósito, mas a emoção tem que ser a nossa, e a experiência é a nossa, e não a das máquinas. Mas um dos aspectos que até ainda é mais difícil que a emoção
tem a ver com a capacidade de generalização e adaptação a novos contextos. Ou seja, hoje em dia nós temos modelos que podem aprender muito bem a detectar cancro em determinados raios-x, ou são muito bons a jogar um determinado jogo. Mas muda-se um bocadinho as imagens, muda-se um bocadinho a resolução, muda-se um bocadinho o tabuleiro e a máquina já não sabe nada. E tem havido uma discussão muito recente há um livro sobre o Daniel Kahneman que é sobre o Sistema 1 e o Sistema 2 do nosso cérebro, em que a tecnologia atual está muito focada no Sistema 1, que são tarefas intuitivas que nós fazemos em menos de um segundo, reconhecer uma imagem, reconhecer o tópico de um texto, etc. Versus o Sistema 2, e está-se a fazer um forcing para a área caminhar um bocadinho para esse Sistema 2, que é quando nós navegamos numa nova rua, como é que nós nos adaptamos ao conhecimento que temos e o transferirmos para este novo contexto. E é um bocadinho aí essa parte de dificuldade dessas tarefas de adaptação a novos. O que é que as crianças aprendem? As crianças aprendem com muitos poucos exemplos e conseguem fazer inferências e transferem conhecimento e percebem que se subirem a uma cadeira aprendem que as alturas podem cair, mas percebem alguma coisa de física, e um modelo machine learning ainda não é capaz de se adaptar a este tipo de tarefas do Sistema 2. E mais que a emoção, eu penso que é um pouco por aí. Obrigada, Pedro. Foi uma bela conversa. E daqui a 10 anos, mesmo sítio, ou noutro sítio, mas pelo menos com a mesma vontade de discutir o que é que aprendemos nos 10 anos que se seguem e qual será o desafio dos 10 anos que virão a seguir. Certo. Daqui a 10 anos com hologramas, não é? Com hologramas. Ok, tá bom, Obrigada. Obrigado.